Gênesis 17, do verso 1 ao verso de número 8, diz assim: Quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Farei uma aliança entre mim e ti, e te multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abraão, rosto em terra, e Deus lhe falou: Quanto a mim, será contigo a minha aliança, serás pai de numerosas nações. Abrão já não será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas multidões te constituí. Far-te-ei fecundo extraordinariamente, de ti farei nações, e reis procederão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua, para ser o teu Deus e da tua descendência. Dar-te-ei a tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em possessão perpétua, e serei o seu Deus. Vamos orar? Eterno Pai, o teu povo está diante do Senhor, congregado em obediência ao mandato do Senhor. Teu povo reunido já entoou louvores ao teu nome, e como é bom, Senhor, poder cantar louvores a ti. Como é bom saber que a nossa adoração, ela é aceita pelo Senhor, não por ser perfeita, mas porque temos um sumo sacerdote perfeito que intercede por nós, Jesus Cristo, nosso Salvador. Nesse momento, ó Deus, que a tua palavra será pregada, nós rogamos que o Senhor leve todo o nosso pensamento cativo ao pensamento de Cristo, e que o Senhor instrua o nosso coração por meio da tua palavra. Pai Santo, precisamos da orientação do Senhor, a fim de viver de modo digno do Evangelho de Cristo. Fala conosco, em nome de Jesus, amém. Irmãos, nossa geração tem sido marcada pela velocidade. As coisas acontecem de forma bastante rápida e é o tempo todo, desde restaurantes e lanchonetes até a comida rápida, onde você vai e você quer já se servir rapidamente para correr, ou onde você passa com o carro, pede o lanche e você já quer o lanche pronto na próxima guarita. Nós não gostamos de esperar. Essa velocidade da nossa geração, ela tem feito com que nos tornemos muitas vezes frustrados quando as coisas não acontecem quando nós queremos, ou quando nós gostaríamos que elas ocorressem. É bastante interessante, por exemplo, você parar para perceber o nosso tempo e o tempo atrás, quando as pessoas iam lavar carro. Lavar carro era quase uma arte. A pessoa pegava e jogava o sabão, e lavava, e passava produto na roda, ilustrava, e voltava para o outro lado, e conferia para ver se estava brilhando. Hoje a gente chega no lugar, e quer entrar no lado, sai do outro, o carro está limpo, entre aspas. Nós não queremos mais perder tempo com isso, nós não temos tempo para perder com isso. Nós não temos mais tempo para perder diante do fogão. É por isso que a gente gosta do micro-ondas. 1 minuto e meio a comida já está quente, e nós às vezes ficamos impacientes. 1 minuto e meio, ou quem gosta de pipoca como eu, e para na frente do micro-ondas e fala: gente, não acaba isso, 4 minutos que não passa nunca. Nós queremos pressa, nós queremos rapidez. Mas a despeito de tudo isso e de nós queremos toda essa rapidez, essa agilidade, no que diz respeito aos planos de Deus e ao tempo de Deus, nós não temos muita coisa o que fazer. Nós precisamos aguardar, nós precisamos esperar, e isso também traz angústia ao coração de muitas pessoas. A questão é que Deus não cede à nossa pressa, Deus não tem compromisso com a nossa pressa. Deus estabeleceu todas as coisas e vai fazer todas as coisas no seu tempo. Ele nunca cederá aos caprichos do homem. Em um momento como nós temos hoje, o último dia do ano, é um momento onde algumas pessoas estão fazendo retrospectivas e já pensando no futuro, o que vai ser desse ano. O ano nem começou, certo? Daqui a pouco talvez comece,
certo? E já tem gente pensando o que vai fazer, como as coisas vão se dar. E com isso eu não estou dizendo que nós não devemos planejar nada, mas as pessoas já iniciam o ano achando que tudo vai acontecer nesse ano. Esse vai ser o ano, as coisas vão dar certo nesse ano, e aí aqueles que não são crentes começam a fazer as suas simpatias, vão lá na praia, oferecem as suas oferendas. Do nosso lado, os protestantes também têm as suas crendices, e acham que com as suas crendices as coisas vão bem, mas a pressa, ela é uma inimiga, quando nós pensamos nos planos de Deus. E quando você olha para a vida de Abraão e de Sarai, você vai ver exatamente isso. A pressa foi uma grande inimiga destes nossos irmãos. Você conhece a história, mas eu vou relembrar. Lá no capítulo 12 do livro de Gênesis, mantenha aí a sua Bíblia aberta. Deus chama Abraão de uma terra idólatra e faz a ele algumas promessas. Abraão, sai da sua terra, da sua parentela, vai para a terra que eu vou te mostrar. De ti farei uma grande nação, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Eu vou abençoar quem te abençoar, eu vou amaldiçoar quem te amaldiçoar. Essas promessas são feitas a Abraão, um grande povo, uma nação, uma terra. Abraão deveria andar diante do Senhor, aguardando essas promessas. Mas você precisa entender a quem está sendo escrito esse livro. Quando Moisés escreveu a história de Abraão, ele está escrevendo a história de Abraão a um povo que tinha expectativas, talvez até maiores do que as que muitas pessoas têm hoje com o dia primeiro. A expectativa desse povo que está lendo o livro de Gênesis, ou que está ouvindo Moisés contar essas histórias, é a expectativa de uma nova terra. Eles tinham saído do Egito, eles tinham ficado escravos por 430 anos, e agora Deus os tira com mão forte, e agora coloca Moisés na frente desse povo, e Moisés está conduzindo esse povo para uma terra nova. E o que eles tinham eram certezas e garantias. Uma terra que mana leite e mel. Deus disse: eu vou dar. E como Deus não falha nas suas promessas, esse povo tinha uma expectativa plausível. Eles estão indo para uma nova terra, e Deus está preparando este povo para entrar numa nova terra, e é por isso que Ele vai contar a história desse povo. E esse povo começa exatamente com Abraão. Foi Abraão que recebeu a promessa dessa terra, foi Abraão que recebeu a promessa dessa grande descendência. Abraão recebeu do Senhor a promessa de um filho quando ele tinha 75 anos. E só isso deveria já chamar bastante a nossa atenção. 75 anos. Abraão tinha uma esposa, e a sua esposa era estéril. Mas a despeito disso, Deus disse: eu vou te dar um filho, eu vou fazer de você uma grande nação. E Abraão começa a sua peregrinação com essa promessa em mente. Mas acontece que em um tempo Abraão entende que Deus está demorando. Ele e Sarai não estão aguentando esperar o que Deus tem para eles, e eles então tentam antecipar a questão do filho. E você vai lembrar que por 2 vezes isso pelo menos acontece. Por exemplo, aí no capítulo 15, quando Deus vai animar novamente Abraão, o texto diz: depois destes acontecimentos veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão e disse: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, teu galardão será sobre modo grande. Respondeu Abraão: Senhor Deus, que me haverás de dar se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o meu escravo? O único herdeiro que eu tenho é o Damasceno Eliezer, um escravo de Abraão. Caso Abraão morresse, era ele que herdaria tudo. E agora Abraão ouve de Deus de novo promessas e diz: Senhor, eu não estou vendo nada acontecer, o Senhor não me deu filho. Eliezer vai ser a minha salvação. E a história vai continuar, porque Deus vai mostrar que não é Eliezer. O problema é que no capítulo 16, de novo, eles não estão aguentando essa espera. Verso 1: ora Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos,
Tendo, porém, uma serva egípcia por nome Agar, disse Sarai a Abrão: eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abrão anuiu ao conselho de Sarai, e agora ele tem um filho. Finalmente ele tem um filho. Deus concedeu o filho a ele, Ismael, primogênito de Abrão. O problema é que tanto Eliezer quanto Ismael são tentativas do homem de fazer aquilo que Deus disse que iria fazer, e o homem tentou fazer porque não confiou no que Deus havia prometido. E a pressa em não se submeter aqui ao tempo de Deus só traz prejuízos. Muitas injustiças vão ser cometidas aqui. Você sabe que a mãe de Ismael, a escrava Agar, vai ser humilhada por Sarai. Ela vai ser despedida, ela vai ser mandada embora. Ismael vai ter que ficar longe do seu pai. A família vai começar agora a ficar desfacelada, pai para o lado, filho para o outro lado. Tudo isso porque Abrão e Sarai não souberam entender o tempo de Deus, ou não confiaram na promessa de Deus. Agora veja como termina o capítulo 16. Era Abrão de 86 anos, quando Agar lhe deu a luz a Ismael. 86 anos. Eu disse que Deus tinha feito a promessa quando ele tinha 75. Com 86, Deus ainda não tinha cumprido a promessa. O filho que ele tem é um filho na desobediência. É por conta dele, é do jeito dele. E aí algum tempo se passa. E o que acontece no tempo do Senhor? É isso que você tem aí, do versículo 1 ao versículo de número 8. A despeito da pressa de Abrão e de Sarai, foi no tempo do Senhor que a aliança foi confirmada. Veja aí do versículo 1 até o versículo de número 3. Quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Farei uma aliança entre mim e ti, e te multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abraão, rosto em terra, e Deus lhe falou. Veja, no tempo de Deus, quando Deus quis, Ele confirmou a sua aliança. E aqui há algo bastante interessante, porque lá no capítulo 16, o último versículo, diz que quando Ismael nasceu, este homem tinha 86 anos. Agora, lá no capítulo 17, ele vai dizer, quando ele atinge a idade de 99 anos, Moisés, ao escrever, ele quer frisar bem o tempo. Ele quer mostrar para aquele povo quanto tempo se passou desde a desobediência de Abrão até o dia que Deus, por conta própria e no seu tempo, quis fazer o que lhe aprazia. É por isso que ele está registrando num versículo aqui 16 os 86 anos, e no versículo 1 do capítulo 17 ele já está dizendo 99 anos, ou seja, 13 anos desde que nasceu Ismael. Ismael já é um adolescente, ou na linguagem do pessoal hoje, um pré-adolescente. Ismael já está crescido, já está ajudando o seu pai, mas desde que Abraão recebeu a promessa, lá, sai da sua terra e da sua parentela, se passaram 24 anos. E se eu parasse aqui o sermão, você já poderia ir para sua casa pensando assim: até que eu não tenho esperado muito não. Até que Deus me responde bem rápido quando eu peço. Até que eu nunca precisei esperar um tempo desse. 24 anos se passaram desde que Deus fez a promessa a Abraão. A essa altura então Ismael é um rapazote, e a possibilidade de Abraão ter um filho começa a ficar cada dia pior, porque veja, 75 anos, você vai ter um filho, uma mulher estéril. Agora 99 anos, e a mulher continua estéril. Qual a chance desse homem ter um filho? E Deus está aqui então fazendo uma promessa a Abraão: você está em aliança comigo. Mas Abraão,
pode titubear, e Deus sabe disso. Você sabe que Abraão pode titubear quando você olha, por exemplo, o versículo 18. Corra lá os seus olhos no versículo 18. Depois que Deus faz várias promessas aqui no versículo 18, Abraão vai dizer para Deus: tomara que viva Ismael diante de ti. Deus vai prometer a Abraão um filho, e Abraão vai dizer: Senhor, se não for Ismael, não tem jeito, é melhor que Ismael viva, porque se Ismael não viver, acabou, 99 anos e minha mulher é estéril. O que Abraão vai fazer, a forma como ele vai se portar, você vai ver nos versículos seguintes. Nós não vamos ver isso hoje, mas a ação no tempo aqui, nesse tempo, é para deixar bem claro para Abraão que a aliança não tem a ver com Ismael. A aliança não é da forma como Abraão quer que ela aconteça. E é por isso que Deus se apresenta de uma forma bastante interessante aí no texto. Veja lá, ele diz: apareceu-lhe o Senhor, ou apareceu-lhe Yahvé, e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Yahvé é o grande eu sou, o Deus que sempre existiu, aquele que era e que há de ser. É assim que Deus se apresenta: eu sou. E mais, ele qualifica, dizendo: eu sou o Deus Todo-Poderoso, ou o El Shaddai. A expressão quer dizer: eu sou o todo-suficiente, Abraão. É comigo que você tem uma aliança, não é com qualquer um. Foi comigo que você começou a caminhar. E esse título aponta então para o controle total de Deus sobre todas as coisas. Abraão, você está velho. Abraão, sua esposa é estéril. Abraão, eu sou o Deus Todo-Poderoso. São estes os fatos. O que você tem? Um homem idoso, uma mulher idosa e estéril, e um Deus Todo-Poderoso. Não há o que temer. A aliança depende do Deus Todo-Poderoso. E então ele olha para Abraão e afirma: anda na minha presença e ser perfeito, ou em outras palavras, seja íntegro. Se eu sou o Deus Todo-Poderoso, Abraão, se eu tenho controle sobre todas as coisas, e fui eu que lhe fiz promessas, seja íntegro. Ande comigo, ande na minha presença e seja íntegro. Deus anuncia o que Ele está requerendo de Abraão no relacionamento pactual. O relacionamento é com Deus Santo e com Deus Todo-Poderoso, e Ele exige então dos seus servos que eles sejam perfeitos e santos. Abraão não estava sendo. Abraão estava duvidando. Abraão apontou para Eliezer, Abraão apontou para Ismael. Abraão está, vez por outra, titubeando na fé, e Deus o chama à responsabilidade: seja íntegro, seja perfeito. Para que Abraão fosse íntegro, ele precisaria crer na palavra de Deus e na promessa de Deus. Só assim ele seria íntegro. Hoje falávamos pela manhã que nós somos altamente teóricos. Para que façamos alguma coisa, nós precisamos de instrução, nós precisamos de indicação. E aqui então Deus está dizendo para ele: ande na minha presença e seja perfeito. Mas Deus já tinha dado as instruções. Você vai ter um paralelo bastante interessante a respeito disso quando você abre o Novo Testamento. Vá comigo lá na segunda epístola de Paulo a Timóteo, e você tem lá no capítulo 3 o seguinte, capítulo 3, verso 16: toda escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Como é que você vai ser perfeito, Abraão? Dando ouvidos à minha lei, dando ouvidos à minha palavra. Ande comigo, caminhe comigo, ouça a minha voz, seja íntegro. E aí então ele vai dizer no verso 2: farei uma aliança entre mim e ti,
e te multiplicarei extraordinariamente. Agora Deus está aqui afirmando o que ele faria, ou reafirmando, visto que ele já tinha dito isso lá no capítulo 12. É como se Abraão estivesse dizendo o seguinte: Abraão, aquilo que eu falei lá atrás continua valendo. Quando eu te chamei para sair da sua terra, para ir para uma nova terra, e fiz promessas, eu não mudei de ideia não. E Abraão, eu estou no controle. Dê ouvidos a isso. Seja perfeito. Eu farei a minha aliança. É assim que você tem na tradução da NVI. A minha aliança. A aliança é prerrogativa de Deus. É Ele quem estabelece. É Ele quem vai ao encontro dos seus servos. E é por causa disso que Ele exige obediência e santidade. Não é a obediência que vai fazer com que as pessoas estejam na aliança. A obediência é requerida para aqueles que Deus inseriu na aliança. Ele não está dizendo: Abraão, seja perfeito e aí eu vou te inserir no pacto. Não. Abraão, eu sou Deus e a minha aliança foi feita com você. Seja perfeito, seja íntegro. Foi assim que Deus deu os mandamentos lá em Êxodo. O povo estava escravo, Deus salvou. E depois de salvar, falou: aqui está a minha lei, ande de acordo com os meus mandamentos. Na cabeça de muita gente, Deus exige de nós perfeição para a salvação, boas obras para a salvação. Não. Deus estabelece a aliança e Deus salva pela graça. Mas agora aqueles que são salvos pela graça precisam ser íntegros, perfeitos, precisam ouvir a palavra, dar ouvidos a Deus. Deus exige obediência, e é por isso que o verso 3 começa dizendo: prostrou-se Abraão. Ele se dobra diante de Deus agora em adoração. Então a primeira coisa que você vê acontecendo aqui no tempo de Deus, não no de Abraão: Deus confirma a sua aliança. Mas houve mais. No tempo de Deus, os benefícios da relação pactual foram anunciados novamente. Você tem isso do verso 4 até o verso 8, veja aí. Quanto a mim, será contigo a minha aliança, serás pai de numerosas nações. Abrão já não será o teu nome, sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Far-te-ei fecundo extraordinariamente, de ti farei nações, e reis procederão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua para ser o teu Deus e da tua descendência. Dar-te-ei a tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em possessão perpétua, e serei o seu Deus. Agora, depois de se apresentar, dizer: Abraão, lembra de mim, eu sou o Todo-Poderoso, eu estou no controle. Deus começa a dizer: quanto a mim, ou de minha parte, o que me cabe na aliança. É isso que Deus está dizendo. Ou seja, depois que Abraão se dobra em adoração, é que Deus passa a falar dos benefícios relacionados à salvação, ao pacto. Ele se dobrou, e agora Deus anuncia os benefícios dessa relação. Essa expressão é bastante interessante, porque ela vai se repetir na nossa tradução, você não percebe muito, mas lá no versículo 9, diz assim: disse mais Deus a Abraão: guardarás a minha aliança. Mas literalmente o que o verso 9 diz é: da sua parte. Lá no verso que eu li agora, no verso 4, Deus está falando: da minha parte eu farei isso. No verso 9 ele vai dizer: da sua parte você vai fazer aquilo. É um trato, é uma aliança firmada. Ela é unilateral porque Deus estabelece, mas Abraão precisa ouvir e obedecer. Ele precisa responder com fé, crendo no que Deus disse e agindo conforme o que Deus disse. Daí então, ser perfeito, ser íntegro. Anda comigo e seja íntegro. Quais são os benefícios anunciados por Deus? Aqui, o primeiro deles, você vê na mudança de nome, verso 5. Abrão já não será o teu nome, e sim
Abraão. E todas as vezes que eu olho para essa história, eu fico pensando na ironia. Abrão. Você sabe que o nome para o povo hebreu era algo bastante importante. Eles marcavam eventos, momentos, eles descreviam até o caráter, certo? Jacó, enganador. Abrão, pai exaltado. Você já imaginou Abrão todo dia sendo lembrado que o pai exaltado não tem filhos? Porque todas as vezes que alguém o chamava, era isso que eles estavam dizendo: pai exaltado, chega aí. Pai exaltado, vamos caminhar, vamos ali no calçadão. Pai exaltado, vamos ali comer uma pizza. Pai exaltado, quantos filhos você tem? Todos os dias o nome de Abrão era uma lembrança de que ele não tinha filhos. E agora Deus pega e fala assim: seu nome não vai ser mais Abrão, graças a Deus, né? Me livrei do nome. Seu nome agora será Abraão, pai de uma multidão. Só que ele continua sem filhos. Pai de uma multidão, chega aí, vamos bater um papo. Quantos filhos você tem? Mas isso era uma constante lembrança de uma promessa que Deus fez a ele, de um benefício que ele teria por confiar no Senhor. O benefício diz respeito ao tamanho da sua posteridade. Ele já tinha dito isso para Abraão. Ele já tinha dito lá no capítulo 12 que a descendência de Abraão seria como as estrelas do céu, e agora ele está ratificando a promessa, e é por isso que o tempo todo essa expressão aparece aqui. Veja no verso 4: serás pai de numerosas nações. No verso 5: porque por pai de numerosas nações te constituí. No verso 6: far-te-ei fecundo extraordinariamente, de ti farei nações. O tempo todo Deus está falando para o homem velho, sem filhos, com uma esposa estéril: você terá muitos filhos. Seja íntegro. E Abraão tinha que crer nisso. Eu já mostrei aqui, você vai ver depois na sua leitura, eu espero que você fique curioso, que Abraão vai titubear de novo, porque quando ele anunciar que virá um filho, Sara vai rir, e Abraão vai dizer: tomara viva Ismael. E o Novo Testamento vai usar isso de forma bastante interessante, quando Paulo, por exemplo, fala da eleição, e ele vai falar que a descendência não tem a ver com a carne, mas em Isaque será chamada a sua descendência, o filho que ele teve por fé, não aquele que ele teve naturalmente com Agar, mas aquele que não teria nunca, não fosse a intervenção de Deus. A salvação é assim, ela não é natural, você não consegue por conta própria, como Ismael foi conseguido por conta própria. Você só consegue por um milagre de Deus. Abraão está tendo aqui a convicção ou a anunciação de Deus de que ele vai ser pai de uma multidão, e Deus diz: eu te constituí. E a ênfase aqui é: eu mesmo, Abraão, estou constituindo você como pai dessa multidão. E isso aponta para a certeza que Abraão deveria ter. Gente, é Deus quem está dizendo, é Deus quem está falando, é Deus quem empenha a sua palavra. O problema é que do outro lado somos nós fracos, somos nós incrédulos muitas vezes, somos nós que queremos fazer do nosso jeito, somos nós que não nos dobramos à palavra e à vontade de Deus. Mas Deus está dizendo: vai acontecer, eu te constituí. Isso nem aconteceu ainda, mas Deus está dizendo: eu constituí. Mas um benefício a mais: essa descendência ela não vai ser só numerosa, ela vai ser nobre. Veja aí no versículo 6, na parte B: reis procederão de ti. Não é só ter muito filho, a descendência é nobre. Reis procederão de Abrão.
Várias nações têm origem ali em Abrão, não somente por Israel, mas também por parte de Ismael. Por parte de Isaac vem Israel, mas por parte de Ismael você vai ter outras nações, com reis, várias nações procedendo de Abrão, várias nações que vão proceder de quando dividir lá Jacó e Esaú, muitas nações, tudo isso vem de Abrão. Você vai ser pai de numerosas nações. Agora, a descendência é biológica, mas sobretudo a descendência e o pacto é espiritual. Abraão é o pai da fé, do Israel de Deus, não somente do Israel étnico, e é por isso que você vai ter Paulo batendo bem forte nisso, quando ele vê os judeus rejeitando o Messias e dizendo: não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas, nem por serem descendência de Abraão são todos seus filhos, mas em Isaque será chamada a sua descendência. Os filhos de Deus são os da promessa, os da fé. Isso aponta para nós, para você. Se você crê em Cristo, você está inserido aqui. Filho de Abraão, descendência de Abraão, Israel de Deus, povo de Deus, filho do pai da fé. Esse é mais um benefício que Deus está anunciando para Abraão. Deus anuncia que ele vai ter uma possessão, ele reafirma a promessa da terra. Veja lá no versículo 7. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua para ser o teu Deus e da tua descendência. Dar-te-ei a tua descendência a terra das suas peregrinações, toda a terra de Canaã, em possessão perpétua, e serei o seu Deus. Ele reafirma: vocês vão ter uma terra, a posse de uma terra e a bênção dos descendentes. A aliança é com Abrão, mas é com a sua descendência. E de novo, não entenda essa descendência como uma descendência física, mas como uma descendência espiritual. Até porque você vai ter Abraão tendo 2 filhos, Isaque, Ismael. A descendência espiritual está em Isaque. Ismael é rejeitado. De Isaque procederão Esaú e Jacó. A descendência espiritual é com Jacó, não com Esaú. Jacó terá 12 filhos, e a despeito dos 12 filhos, a descendência é por Judá, o quarto, de onde virá o rei prometido a Abraão. Porque dentre todos os reis que procederão de Abraão, virá também o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, esse mesmo que está fazendo promessas aqui. E é por isso que Abraão precisava aguardar, esperar, entender que no seu tempo Deus cumpriria as suas promessas. Deus garante que a aliança alcançará a posteridade do patriarca. É por isso que você tem um sermão lá em Atos, um sermão de Pedro, onde ele faz uma afirmação bastante interessante. Abre lá no capítulo 2. Quando você tem o primeiro sermão de Pedro, lá no capítulo 2, no verso de número 39, depois que o povo ouve o sermão, e o coração está compungido, e eles perguntam a Pedro: o que nós vamos fazer? Verso 38, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos, e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Sabe por que tanta gente ainda vai ser chamada? Pessoas que estão longe, porque Deus deu uma promessa a Abraão, de que ele teria uma grande posteridade. Lembre-se dos judeus, quando eles se orgulhavam de serem descendência biológica. Somos filhos de Abraão.
dessas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. Jesus olhava e falava assim, não se gabe disso não, de ter nascido judeu, porque o judeu é alcançado por fé, como Abraão. É por isso que ele confronta os fariseus. Abraão, o pai de vocês, viu o meu dia e se alegrou. Que negócio é esse, meu amigo? Você não tem nem 50 anos, já viu Abraão? Antes que Abraão existisse, eu sou. É assim que Deus está se apresentando aqui. Abraão, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença, seja perfeito. Possivelmente quando Jesus disse, antes que Abraão existisse, eu sou, o judeu que conhecia muito bem a Torá, deve ter lembrado exatamente desse texto aqui. E é por isso que eles ficavam com muita raiva, e é por isso que eles pegavam pedra para atirar em Jesus Cristo. Eu sou. A aliança alcança a posteridade, mas há mais benefícios aqui. Deus está dizendo, eu vou ser o seu Deus. Volte lá em Gênesis 17. Dar-te-ei a tua descendência, verso 8, a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em possessão perpétua, e serei o seu Deus. Ele chama Abraão e diz, anda comigo. E agora no final ele diz, eu sou seu Deus. Isso faz você lembrar alguns textos anteriores aqui de Gênesis. Enoque andou com Deus e Deus o tomou para si. Essa expressão é importante, eu falei acho que dela no sermão passado. E agora Abraão anda comigo, anda na minha presença, eu sou o seu Deus. Essa é a maior de todas as bênçãos pactuais, ser o Deus de Abraão e dos descendentes de Abraão. E para ficar bem claro como que o Novo Testamento encara essa bênção, você vai lá em Hebreus, no capítulo 11. E lá em Hebreus, no capítulo 11, você vai ver o verso de número 13, quando o escritor está falando o que aconteceu com os patriarcas. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas. Vendo-as, porém, de longe, saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra, porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria, e se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar, mas agora aspiram a uma pátria superior, isso é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado o seu Deus, o seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade, uma terra. É para onde o povo está rumando, está caminhando, é para onde nós estamos indo. Você acha que você está caminhando para 2018 só? A sua perspectiva é o que virá em 2018? A sua perspectiva tem que ser maior do que essa. Não é simplesmente aquela terra, naquela possessão, naquele pedacinho lá do Oriente. É uma pátria superior, é uma pátria muito melhor do que essa. E às vezes com o ano que vem chegando, nós estamos querendo algumas coisas aqui para nos alegrar agora, esquecendo que algo muito melhor nos espera, nos está reservado. Vá lá em Apocalipse capítulo 21. Em Apocalipse capítulo 21, você tem o seguinte no verso 7. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Lá no último livro da Bíblia, quase terminando o último livro da Bíblia, a mesma palavra que Abraão ouviu: eu sou o seu Deus. Então perceba aqui, antes de Abraão ser
tentado a novamente fazer as coisas do seu jeito e a seu tempo, como ele vai ser no decorrer aqui do livro. A história de Abraão é extraordinária, e você pode se ver ali. Abraão vai passar ainda por algumas outras tentações, mas antes disso tudo acontecer, Deus instruiu Abraão, e lhe fez promessas. Abraão, vem aqui, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda comigo, seja perfeito. E com isso em mente, Abraão deveria continuar confiando no Senhor, entendendo que a seu tempo, Deus cumpriria a sua promessa. Sabe o que é mais interessante? Abraão vai titubear de novo, mas Deus vai trazer o filho. Nasceu o filho, e quando esse menino estiver grande, Deus vai dizer: pega esse menino e mata. Já pensou que é isso? 99 anos ele está aqui e ainda não tem Isaac. Isaac ainda vai nascer. Quando ele nascer e já tiver um rapaz, e já não há mais esperança mesmo, se já não tinha lá com 75, se piorou com 99, imagina com 100 e tralalá, e agora o único filho, é assim que Deus diz de Isaac: toma o seu filho, o seu único filho, e mata, ofereça como holocausto. E Abraão vai. Abraão a essa altura crê nas promessas de Deus, e se você olhar para Hebreus depois, você vai ver que ele não estava blefando, ele ia matar o filho dele. O que Hebreus diz é que ele estava pronto a matar Isaac, aquele que veio da promessa, porque ele cria que Deus podia trazer Isaac das cinzas. Abraão a essa altura sabia que Deus cumpriria suas promessas, e era por meio de Isaac, então ele podia matar Isaac, que Deus traria de volta. Lá você vai ver um outro Abraão. Mas quanto tempo está passando e Deus está tratando a vida desse homem? As circunstâncias, elas não acontecem por acaso. Deus está lidando com o nosso coração, Deus está aperfeiçoando a nossa vida, Deus está nos tornando parecidos com o Senhor Jesus Cristo. Essa é a promessa para aqueles que andam com Jesus. Nós fomos eleitos antes da fundação do mundo para sermos conforme a imagem do Filho, e enquanto Deus não forjar em nós a imagem do Filho, nós não vamos parar de experimentar circunstâncias que exijam fé. Fé naquilo que o Senhor estabeleceu, e era assim que Abraão deveria então viver. Acontece aqui no tempo de Deus a confirmação da aliança e a anunciação dos benefícios do pacto. O que isso pode te ensinar diante do ano que se aproxima? Como eu disse, esse povo está caminhando para uma terra, e eles estão sendo instruídos por Deus para a forma como eles devem se portar na terra. Como é que você precisa se portar? Como eu disse, a nossa tendência, a nossa geração é querer tudo muito rápido. E essa nossa tendência pode ofuscar a nossa visão e nos fazer esquecer de que Deus não é obrigado a fazer o que nós queremos que Ele faça. Pode fazer promessa, pode, se você não fosse crente, eu iria dizer, pode pular ondinha, pode jogar oferenda, mas como você é crente, pode prometer ler a Bíblia inteira, pode prometer ser pontual no dízimo, pode prometer ser um crente melhor, e seria bom você prometer todas essas coisas, mas ainda que você faça todas essas coisas, Deus não é obrigado a te retribuir. Não é esse o pacto, não é esse o acordo. O que Ele tem a nos dar é graça. Então quando eu digo, Deus, eu vou ser fiel, é porque a lei me manda ser fiel. Eu não estou barganhando, eu não tenho condições de fazer isso, até porque Deus não precisa de nada de mim. Para acontecer barganha, Deus precisa querer muito alguma coisa que eu tenho, e eu não tenho nada. Eu não tenho nada.
Eu gosto muito daquela expressão que aparece lá na inauguração do templo: tudo vem de ti, e do que é teu, nós te damos. O que nós temos para oferecer para Deus? Qual é o interesse que Deus tem de falar assim: vou fazer uma aliança que eu vou ganhar muito com aquele ali? Então não deixe que essa visão feste do nosso tempo tire de você o entendimento de que Deus tem o seu tempo, e que Ele tem compromisso com o seu próprio plano, e que Ele faz as coisas como bem lhe apraz, e é por isso que você precisa submeter os seus planos a Ele, todos eles, até os de ano novo. Como é que nós cantamos hoje? Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Como é isso? É isso que Deus está falando para Abraão: anda na minha presença e ser perfeito, e os benefícios da aliança estão com você, eles te alcançam. Os desejos do meu coração que serão satisfeitos por Deus são aqueles que têm a ver com a vontade de Deus e não com a minha. São estes. É exatamente por isso que Jesus pode dizer para você: ore, porque tudo que você pedir ao Pai em meu nome, Ele vai conceder. Isso é verdade. Você pode pedir qualquer coisa em nome de Jesus, que o Pai vai conceder, mas não do jeito errado que o pessoal diz, achando que o nome de Jesus é uma fórmula mágica que você coloca na oração e agora, porque o nome de Jesus está ali, Deus é obrigado a te dar. Em nome de Jesus é segundo a vontade de Jesus, aí Ele te ouve. É quando você não ora para você mesmo, para os seus próprios prazeres, porque quando você faz isso, diz Tiago, pedis e recebeis, porque pedis mal, para esbanjar nos vossos prazeres. Nós não podemos, irmãos, deixar a nossa visão ofuscada, mas precisamos que a palavra de Deus deixe os nossos olhos iluminados. É isso que a lei faz, ela ilumina os olhos. Então descanse, descanse no governo de Deus. Ele é o Todo-Poderoso. O Deus do ano de 2018 é o mesmo Deus do ano de 2017. Eu fico pensando nessa mística que as pessoas têm com a virada do ano, e é bastante interessante. De vez em quando eu brinco com alguém, de vez em quando, de ano em ano, né? Quando passa da meia-noite, você sentiu como mudou? O que mudou? De 31 de dezembro, 11h59, para 1º de janeiro, meia-noite e 1. Nada. Nada. Se você está com o Senhor, você vai continuar caminhando. O mandato é o mesmo: anda comigo. Não é anda comigo em 2018. Você já tem andado, Ele já tem caminhado com você, Ele continuará caminhando. Quem? O Deus Todo-Poderoso, o Deus que tem um controle de todas as coisas. O que vai acontecer? Eu não sei. O que esse ano nos reserva? Eu não sei. Eu sei quem está com o ano nas mãos e com a nossa vida nas mãos: o Deus Todo-Poderoso, o Deus que enviou o seu Filho para morrer pelo seu pecado, para redimir a sua vida, para te inserir na aliança, para fazer parte desse povo que se chama pelo nome de Jesus Cristo, para que você possa então caminhar com Ele diante do Deus Todo-Poderoso. Lembre do que Jesus disse: até os fios de cabelo estão contados. E é por isso que você precisa ter uma perspectiva para 2018. Se não tiver nenhum plano mais, você tem que ter: viva em santidade, anda na minha presença e ser perfeito. Foi essa a ordem para Abraão, essa é a ordem para mim e para você. Lógico que isso não quer dizer sem pecado. Vamos cair, vamos pecar, vamos confessar pecados, vamos ser purificados pelo sangue de Jesus Cristo. Mas o Senhor nos chama para nos amoldarmos ao padrão da lei,
É por isso que você precisa ouvir a palavra, porque a Escritura é perfeita e para tornar você íntegro, para te instruir, para te exortar, para te animar, para fazer com que você seja mais parecido com Jesus Cristo. Tenha bem claro em sua mente que não é o que você vai fazer que vai comprar o favor de Deus por você. Você não precisou fazer nada e Deus enviou o seu único filho. Lembra de Paulo falando aos Romanos? Aquele que não poupou o seu único filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Esse é o seu Deus. Esse é o Deus a quem você presta culto nessa noite, e a quem você vai continuar prestando culto no ano que se aproxima. Você foi inserido na aliança para ser santo. Honre o Senhor que te chamou. Viva para a glória de Deus. Mortifique a carne. E sabe o que é mais interessante e mais importante? Você não está sozinho para isso. Deus te deu o Espírito que habita em você, que caminha com você. Deus te deu a igreja. Deus te deu os sacramentos. Deus te deu a palavra. Nós não temos desculpa para transgredir. Nós precisamos nos apoiar, e é por isso que Paulo diz que não há tentação que não seja humana, mas Ele é fiel e não permitirá que sejamos tentados além das nossas forças. Ande em santidade. Deus promete para Abraão que da parte dele tudo vai se realizar. Se realizou, as bênçãos nos alcançaram. Nós fazemos parte dos povos de toda a terra. Nós fazemos parte daqueles que abençoaram Abraão e foram abençoados por causa de Abraão. Nós demos ouvidos à promessa feita a Abraão. E da parte dele, ele continuará fazendo em você o que ele prometeu. Forjar em você o caráter de Jesus Cristo. Então, se você crê em Jesus, se você é parte da família de Abraão, você vai receber as promessas. A garantia está lá em Gálatas, capítulo 3. Veja lá. Gálatas, capítulo 3, do 6 ao 9. É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé, você e eu, é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos. De modo que os da fé, eu e você, são abençoados com o crente Abraão. Elas nos alcançaram. Lá em Hebreus, capítulo 11, a garantia de que a nossa possessão está reservada, não perca de vista. De novo, nós não estamos indo para 2018, nós estamos indo para Canaã, nós estamos indo para a nova terra. Nós temos à nossa frente Josué, que anda conosco, que caminha conosco. Jesus Cristo, ou Josué é o mesmo nome, caminha com a sua igreja e os leva para a sua possessão. E a garantia de que o Senhor será o nosso Deus é a maior bênção que você pode ter para esse ano que se aproxima. Nele você tem tudo aquilo que você precisa para a sua vida e para a sua piedade, e é por Ele ser o seu Deus que Ele enviou o Filho para morrer no seu lugar e cumprir a promessa a Abraão. O rei que procedeu de Abraão, o rei dos reis e senhor dos senhores, que reina sobre a sua igreja, mas que reina sobre todo o mundo, caminha conosco. Em Jesus Cristo, as promessas a Abraão se cumprem de forma plena. Rei dos reis, Senhor dos senhores. Em Jesus você tem descanso pleno. Não é na terra, é em Cristo. Ainda que haja tribulações, ainda que você passe por dificuldades, ainda que você olhe o novo ano e já
esteja aí tão pessimista de dizer vai ser muito ruim, é o outro lado da história. Você está em Cristo. Nele você tem descanso. Nele você tem consolo. Nele você tem um amigo. Nele você tem um Deus todo-poderoso. Viva então cada um dos dias desse novo ano e cada um dos dias da sua vida na certeza de que você está nas mãos desse grande Rei que se deu por você, que viveu por você, que morreu por você e te deu nova vida, para que entre ano e sai ano você possa viver em santidade para a glória do Pai.